A paz do Senhor, irmãos, tudo bem com vocês? Mais um vídeo aqui no canal e hoje eu quero falar com você que já se sentiu como se fosse tarde demais, como se você tivesse perdido o propósito, falhado tanto que Deus já desistiu de você. Mas e se eu te dissesse que Deus ele te escolheu antes da fundação do mundo? E mesmo hoje, com tudo que já aconteceu, ele ainda te quer. Então essa palavra ela não é de motivação, é um chamado de volta para o centro da vontade do oleiro, porque ele não terminou, ele ainda está te moldando. Então fica até o fim desse vídeo, porque hoje Deus vai abrir aí os teus olhos sobre quem você é, o que Ele está fazendo agora e por que você precisa confiar nele como nunca antes. Lá em Efésios 1:4 diz assim: porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis em Sua presença. Aqui esse texto está nos revelando o início do nosso propósito. Então, antes da gente existir, irmãos, nós já éramos pensamentos de Deus. Deus já estava pensando sobre como e por que nós estaríamos aqui nessa terra, qual a nossa missão. Então, essa escolha é em Cristo. Então, não se trata de merecimento, mas é pela graça. Nós somos chamados para santidade, intimidade, não só para existir aqui nesse mundo. Então tem um propósito. Essa verdade, né, que está nesse texto, ela nos confronta e nos traz aí uma sensação às vezes de abandono, de inutilidade, de fracasso. Mas se você foi escolhido antes de tudo, antes do ventre da sua mãe, nada que veio depois pode anular o plano original de Deus para a tua vida. Então você tem um propósito. Então não importa onde você caiu, Deus ele não mudou de ideia sobre você. A vida espiritual, né, não é só sobre fazer coisas para Deus, mas é sobre viver a identidade dele em nós. Então, vai uma pergunta aqui para vocês. Você tem vivido como alguém escolhido ou como alguém esquecido? Lá em Jeremias 18:17, lá no versículo 3 a 4, fala assim: desci à casa do oleiro, e eis que ele estava trabalhando sobre a roda. Como o vaso ele fazia de barro, se estragou nas mãos do oleiro. Tornou a fazer dele outro vaso, conforme o que pareceu bem aos olhos do oleiro fazer. Então aqui o oleiro não descartou o barro, ele refez. E a roda representa, né, os processos da nossa vida, as estações, né, os ciclos, os movimentos que às vezes parecem aí muito confusos, mas fazem parte dessa nossa formação, é essencial. Então, quando o vaso aqui nesse texto se estragou, o oleiro não parou o trabalho, ele apenas recomeçou. Nos versos seguintes aqui do texto, Deus ele vai explicar que ele age com nações e pessoas do mesmo modo. O que isso significa? Que ele pode edificar, destruir, refazer, mas isso vai depender da resposta do teu coração. Então, o problema aqui não é o barro, mas é quando o barro endurece. Então, quando a gente endurece o nosso coração, quando a gente não deixa mais Deus nos moldar, é aí que está o problema. Às vezes, né, Deus está permitindo que coisas se quebrem para que então Ele venha e forme algo melhor, né, do zero. Mas você, nesse momento, está disposto a ser desfeito para ser refeito? O maior perigo aqui, irmãos, não é falhar, tá? É resistir ao toque do oleiro. Então, muitos estão orando aí por chamado, mas não se permitem ser moldados. Então, querem o envio, mas não têm o quebrantamento. Lá no Salmo 146, no versículo 3, diz assim: não confie em príncipes, nem em meros mortais,
incapazes de salvar. E no versículo 5 diz assim: Feliz aquele que tem o Deus de Jacó por seu auxílio, cuja esperança está no Senhor, o seu Deus. Esse salmo, então, ele é um contraste entre o que o homem pode prometer e o que Deus pode cumprir. Então, quando a gente confia em homens, a gente se decepciona. Mas quando a gente confia em Deus, a gente pode viver ali uma vida estabilizados na presença do Senhor, porque Ele é Deus. Então, o salmista aqui, né, ele está nos revelando um Deus que cria e sustenta, um Deus que faz justiça aos oprimidos, que liberta os presos, que levanta o abatido, que ama o justo, que protege o estrangeiro, a viúva e o órfão. Então, fica aqui o sentido do barro, né? O barro que se deixa moldar é o barro que confia nas mãos do oleiro. Então, quando você confia em Deus, você entende que mesmo quando não entende o processo, ele continua sendo bom. E a gente está vivendo um tempo onde muitos estão aí se escorando, né, em influência, dinheiro, religiosidade, pessoas. E o Salmo aqui está nos chamando. Volte a confiar em mim. O Senhor te chama hoje. Volta a confiar em mim, meu filho. Volta a confiar em mim, minha filha. Você foi escolhido mesmo antes de nascer. Você é barro nas mãos de um oleiro que não erra. E hoje Deus está dizendo: deixa eu te refazer. Não endureça mais o teu coração. Para de confiar nas tuas forças, nas pessoas, nas promessas humanas. Confia no Deus que te viu quando ninguém te via, que te chamou quando ninguém te escolheu e que está te formando agora mesmo, ainda que você está chorando. Esse processo que tu vem passando é um altar, e se você se render, Deus vai cumprir tudo na tua vida. Aleluia! Eu creio, irmãos. Quero orar com vocês. Senhor, eu reconheço que fui escolhido antes mesmo de existir. Tu me viste ainda informe, Pai, e já tinhas planos para mim. Perdoa-me pelas vezes em que resisti ao teu molde. Hoje eu me coloco de volta nas tuas mãos, Pai, mesmo que esteja quebrado. Tu és capaz de refazer. Tu és o Deus que não desiste, que não despreza o barro, que forma de novo, Jesus. Quebra toda confiança em homens, em ídolos, em forças humanas. Coloca meus olhos em Ti, meu coração em Ti. Faz de mim um vaso novo, Jesus, cheio do Teu propósito. Em nome de Jesus, amém e amém. Irmãos, se você ficou até o final desse vídeo, é porque o Espírito Santo falou ao teu coração, tenho certeza disso. Se você gostou desse vídeo, curte, compartilha com alguém que precisa ouvir essa mensagem. Se você não é inscrito, se inscreve aqui no canal, comenta. Vou também deixar um link logo abaixo que contém 2 devocionais. Vai ser bênção na tua vida. Tem também o grupo Liberte-se, que você pode estar escolhendo entre o grupo aberto e fechado ali no WhatsApp. E eu espero vocês, né, no próximo vídeo. Hoje eu tô com a minha voz bem difícil aqui de gravar, porque eu tô resfriada, né? Quem mora aqui no sul do Brasil sabe que uma hora tá muito frio, uma hora tá muito quente. E hoje aí, né, a gripe, o resfriado me pegou. Mas em nome de Jesus, acredito que a mensagem foi passada. O Espírito Santo aí falou, né, ao coração de quem ele queria passar essa mensagem. E eu dei o meu melhor e é isso. Espero você aqui no próximo vídeo do canal. Paz do Senhor, Deus abençoe e fiquem todos com Deus. Beijo!